Porque existe muita especulação, mas é verdade que sempre existe muita especulação no Flamengo, mas também existe muita contratação, né? Sim. E contratação bombástica e badalada. O Jorge Sampaoli chegou, né? Chegou e vai querer dar a cara dele, não vai querer dar margem de dúvida, e ele vai querer ocupar o espaço que é o espaço no coração que o torcedor tem do Jorge Jesus. E ele entende que ele precisa dar uma mudada. E o Flamengo, que antes não queria tentar a contratação, a pedido do técnico Jorge Sampaoli, isso tem que ficar claro, tá, Fernanda Maia? Foi o Sampaoli que pediu a contratação desse jogador para a vaga do Vidal. Ele entende que é um jogador importante e que iria suprir essa ausência do Vidal que foi para o Atlético Paranaense. O Flamengo já conversou com o empresário, tem o ok do empresário, e o empresário vai viajar para a Rússia para conversar pessoalmente com o Zenit para tentar fechar a contratação. Meu querido, acompanhe esse vídeo aqui até o final, porque tem informações atualizadas sobre o mercado da bola do Flamengo, falando aí sobre possível saída do Pedro. Tem atualizações também sobre o Wendel, atualizações sobre o Claudinho, tá, rapaziada? Então assiste esse vídeo completo, você que tá aí, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais no crescimento do canal, você não tem noção. Fiz um apanhado aqui de programas atualizando as notícias do Flamengo, então você que tá aí, dá aquela moral, se inscreve, aciona o sino, deixa o like, vambora pro vídeo, deixa o teu comentário também, assiste até o final, hein? Não pula o vídeo não, que tá bem bacana. Vamos lá. O Flamengo também tá de olho na Libertadores, também tá de olho na Copa do Brasil, também tá de olho no Campeonato Brasileiro e também tá de olho em tudo que é reforço. Aí tem a questão do Claudinho, do Wendel, do Scarpa. Quem mais nessa lista, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço mais uma vez pra você aí, pro Marra, um beijo pra Natália. Olha, época de mercado é sempre muito complicado, né? Vamos sempre com muita calma, sempre sou muito ferrenho contra especulações, a gente vai sempre muito devagar nessa questão para, enfim, não enganar ninguém, não ter nenhum tipo de problema em relação a isso. Claudinho, o Flamengo, o Marcos Braz já deixou publicamente aí o seu interesse do Flamengo em relação a isso. Já tinha sinalizado para o Zenit uma oferta de 15 milhões de euros. O Zenit assinalando que gostaria de um pouco mais. Desde o início o Flamengo, a gente vem até falando, imaginava algo entre 15 e 20 milhões de euros. O Flamengo sabe que pode ter que subir um pouco mais essa situação, incluir bônus e etc. O que a gente sabe, que a gente conversa com algumas pessoas também, vai evoluindo devagar e tudo mais, mas tem uma certa preocupação ali com a janela? Até tem, mas o Flamengo acredita que pode conseguir sim esse jogador. Você falou sobre o Wendel, no momento eu não tenho informação ainda que o Flamengo voltou a carga sobre o Wendel. O Wendel foi um jogador muito desejado pelo Flamengo no ano passado. O Flamengo batalhou demais para ter esse atleta. Fez várias negociações, várias rodas de negociações, acreditava que o negócio estava encaminhado e aí de última hora o Wendel preferiu renovar e ficar por lá na Rússia com o Zenit, né? Então isso irritou um pouco a diretoria do Flamengo, isso deixou um pouco de rusgas ali no relacionamento, até por isso veio esse posicionamento na apresentação, salvo engano, do Luiz Araújo. O Marcos Braz falou, o Flamengo não vai procurar o Wendel, o Flamengo não tem interesse, deixou isso mais às claras, foi meio que um recado. E agora tem essa questão do Palmeiras, assim, atrás do Wendel, segundo as informações, mas até o momento, pelo que eu tenho informação, o Flamengo não está atrás do Wendel nesse Tem novas informações, calma. sentido. Pode ser que mude? Pode ser, e aí a gente traria outro tipo de informação. Você falou também em relação ao Scarpa, houve uma sondagem, mas o Scarpa prefere ficar por lá, sondagens como acontece em todo momento do ano. O Flamengo tenta dar opções ao Sampaoli, porque o Sampaoli cobra mesmo, todo mundo já sabe como é nesse sentido. Então vamos acompanhando como vai se desenvolver essa situação, essas situações. Claro, e o Pedro está correto, né? Porque ele traz essas informações para a gente. E a gente está vendo aí, antes, né, de eu completar aqui o que eu estava destacando, essas contratações recentes do futebol brasileiro, né? Então o Gerson, 92 milhões de reais, o Pedro, 87, Cebolinha, também 87, o Gabigol, 79 e o Arrascaeta, 64. Então vai bem, acho que ao encontro do que eu ia destacar, né? Porque o Pedro, ele é muito prudente para trazer a informação, porque existe muita especulação, mas é verdade que sempre existe muita especulação no Flamengo, mas também existe muita contratação, né? E contratação bombástica e badalada. A exceção do Cebolinha, que ainda não deu tanto retorno esportivo assim, o restante todo deu. Todos deram retorno esportivo.
títulos, gols, enfim, uma série de coisas que premiação e o Flamengo sempre no topo. Agora, é o elenco mais, não encharcado, mas é o elenco mais em alto nível que a gente tem na América do Sul. Se a gente for olhar jogador por jogador e posição, é difícil competir. Olhando para o banco de reservas, as opções que tem para mudança de jogo, para mudança de estrutura defensiva, para pensar num jogo e mudar a posição tática, é completamente diferente. Poucos ou só o São Paulo tem isso hoje. E é aí uma questão que envolve também a equipe, né? Até para perguntar para o Pedro, né, Marra, mas para a gente imaginar, não só envolve assim, aquela contratação para você ajustar o seu elenco, a temporada se apresentou assim, preciso desses ajustes, mas mais do que isso. A gente está vendo que é um processo mesmo de renovação a médio prazo até. Mas eu acho que agora mais acentuado ainda, né? Porque, português bem claro, o Jorge Sampaoli chegou, né? Chegou e vai querer dar a cara dele, não vai querer dar margem de dúvida, e ele vai querer ocupar o espaço que é o espaço no coração que o torcedor tem do Jorge Jesus. E ele entende que ele precisa dar uma mudada. Se você buscar até no passado, na entrevista de apresentação, ele não fala de grandes contratações, mas, na prática, o Flamengo de 2019 está cada vez mais distante, o que é normal. E é até necessário, né? E é necessário, a renovação é necessária. E com um técnico que é muito autoral, que o trabalho dele é muito a cara dele, ele vai tocar. Se tiver o apoio da direção, se tiver o apoio dos 3 pontos que precisam pingar toda semana, vai ser sem a gente perceber. Eu tenho a impressão, Pedro, e queria a sua sensação aí, que acho que a direção talvez realmente agora tenha se desprendido em tentar reencontrar o time de 2019, né? Porque antes ficava sempre ali mudando de treinador para tentar fazer aquele mesmo time voltar a jogar. Agora a sensação é que pelas contratações ou possíveis contratações, a ideia é vamos renovar para manter o clube vencedor. É por aí? Esse sinal de renovação já está batendo há algum tempo, né, Bruno? Eu lembro que há 2 anos, quando o Flamengo trouxe o Andrés Pereira e também o Kennedy, era um momento ali ainda de pandemia, saindo da pandemia, a intenção do Flamengo já era renovar o elenco, até passando por esses 2 jogadores. Mas eles vieram inicialmente um modelo de negociação de empréstimo, porque o Flamengo ali não tinha condições ainda de bancar uma negociação em definitivo, justamente por conta de pandemia, estádios vazios, bilheteria, fazia muita falta ainda. Teve que negociar o Gerson ainda na ocasião por conta disso tudo. E já era uma ideia ali fazer essa renovação de elenco por conta da idade. Sabia que o tempo ia passar mesmo para esses jogadores. A corda se esticou um pouco mais nesse sentido por conta dos acontecimentos. Enfim, o Flamengo não conseguiu ter sucesso, por exemplo, com o Andreas e com o Kennedy. Eles saíram do Flamengo, deixaram o Andreas até muito marcado por conta daquele erro na final da Libertadores. O time conseguiu render, alguns jogadores mais experientes conseguiram render, tanto que o Flamengo ainda é o atual campeão de Copa do Brasil e Libertadores. Mas agora o alarme começa, de fato, a apitar bastante, porque são jogadores bem mais veteranos, chegando na reta final. Então o Flamengo começa a sentir demais a necessidade, senão vai ficar para trás no cenário nacional e internacional também. Por isso as buscas por jogadores, você pode ver na faixa dos 26, 27 anos, que aí você teria mais 3, 4, 5 anos de jogadores aí a serviço, à disposição, e isso de encaixe com o modelo do Sampaoli também. Não são nem promessas, né? As promessas o Flamengo encontra em casa ali, né? E vende. Faz o caixa girar. E aí é uma metodologia, uma ideia dessa gestão. Ao contrário de outros clubes que preferem segurar as joias e trabalhá-las e ter um tempo mais aqui com elas, o Flamengo vai no mercado, contrata jogadores prontos, que são menos aposta e mais certeza, e vende os jovens jogadores. Errado ou não? Não sei. Tá dando certo, não tá? Não, acho que errado não tá, né? Pelas conquistas que o Flamengo tem. É só um modelo de negócio diferente. Isso. Não tem... O Flamengo conseguiu montar times vencedores desse jeito. De qualquer jeito. Mas perdeu. Ninguém pensa no perdeu. Nós, na imprensa, pensamos. Não, eu acho que o que importa é você ter as conquistas e com uma situação financeira equilibrada. Sim. E nesse momento o Flamengo tem as duas coisas, não tem? E a base do Flamengo continua gerando jogadores. Isso. Assim, entra ano, sai ano, tem uma nova especulação. O Matheus França é falado
3, 4 clubes da Inglaterra. Como foi o João Gomes, né? Até na janela passada. Pedro, e o seu xará Pedro, né? Porque tem muita especulação também sobre uma possível saída do centroavante. Alessandro. Olha, Bruno, em relação ao Pedro, houve aquela proposta para o Pedro do Al Hilal, lá, o time do Jorge Jesus, mas antes do Jorge Jesus chegar ainda, aquela proposta de 6 vezes o salário e tudo mais, ele recusou inicialmente. Tinha a possibilidade, ainda tem, dos árabes chegarem com uma nova oferta, e tem essa notícia vinda da Inglaterra, do Tottenham, né, que estaria de olho, de repente, se o Harry Kane saísse para a Alemanha. Assim, o Pedro, ele se vê hoje num outro patamar dentro do Flamengo. Ele acredita que fez uma boa temporada, enfim, todos ao redor do Pedro acreditam nisso também, que ele não é mais um jogador para ficar ali colecionando poucos minutos, né, 10, 15 minutos por partida. Então ele é um jogador de seleção brasileira hoje, foi para a Copa, foi convocado recentemente também. Então ele está observando também a sua situação no Flamengo e a sua situação no mercado. Obviamente, se surgir uma boa oportunidade, for boa para ele e para o Flamengo, que ele de repente tenha mais minutos, mais visibilidade, que o que pegou na proposta do mercado árabe foi a questão esportiva. Financeiramente nem se fala, imagina você ganhar 6 vezes mais o seu salário, mas foi a questão esportiva. Então, se de repente chega um mercado forte, como uma Premier League, um Tottenham, aí realmente com valores que agradem ao Flamengo, realmente é algo que pode até acontecer, porque o Pedro se entende, e é natural e justo que seja assim, que é um jogador hoje que cresceu de patamar dentro do elenco, principalmente depois de 2022. Ele já provou que pode, e é o artilheiro do time nessa temporada, é o artilheiro da era Sampaoli também, tem feito muitos resultados, não está sendo só no nome, né? Então fica meio aquela disputa de centroavante, ele, Gabigol e tudo mais, mas não adianta ele ser só um jogador para a carreira de 10, 15 minutos, é o entendimento geral. Então pode ser que, de repente, se pintar algo mais favorável aí, agradar o Flamengo e a ele, pode ser que ocorra um negócio, um desfecho. Porque aí não é questão esportiva, né, que vai fazer o Pedro recusar, muito pelo contrário, né, Marra? Alasdair Gold, que é o repórter que cobre o Tottenham diariamente, que está com o Tottenham na Austrália, ele publicou hoje, tem pouquíssimo tempo, informação em relação... Por quê? Porque o Pedro depende de Harry Kane. Harry Kane é o maior artilheiro da história do Tottenham. Harry Kane é um fenômeno, capitão da seleção da Inglaterra, e existe uma veneração com essa questão da faixa de capitão na Inglaterra. Então o Kane, ele é alguém acima de tudo para o torcedor do Tottenham. O Kane tomou uma decisão. Ele não vai assinar contrato agora. Ele está no último ano de contrato. Essa é a informação do Alasdair Gold. Ele está no último ano de contrato e ele não vai assinar o contrato agora. O Tottenham fez uma oferta... De renovação. Ele não vai assinar uma renovação. Perfeito. O que não quer dizer que ele vá sair. Tá. Ele está esperando movimentação do mercado e mais. Ele está querendo ganhar título. E para ganhar título, ele vai dar um tempo para o novo treinador. O australiano, /grego, né? Ele nasceu na Grécia, mas foi para a Austrália, foi criado na Austrália, o Henry Postecoglou, e que começou a fazer o trabalho dele agora. O Postecoglou já disse mais de uma vez que ele quer muito, ele quase falou que é um sonho, trabalhar com Harry Kane. Falou, quem não quer trabalhar com Harry Kane? Então, nesse ano, o Harry Kane continua lá. A princípio. Ele está esperando movimentação de mercado também. Se o Bayern chegar com o que o Bayern está falando de chegar... Por que o Bayern? Por que não o Manchester United? Tem duas coisas envolvidas aí. Dificilmente o Harry Kane sairia para um outro clube inglês. E o Manchester United tem tido problemas de estar muito na faixa do fair play financeiro. O que eu estou dizendo com isso? É que o Pedro não é... isso é loucura estarem falando do Pedro. Não, existe um movimento na posição do Pedro. Existe uma indefinição lá. Sim. E Bom, o Marra já explicou a situação. Vene, tem drone de interesse do Flamengo no volante Wendel do Zenit. Você chegou a comentar ele há uma semana e meia atrás. Esse interesse aí é um flerte que rola há um ano, digamos assim. E pode se tornar namoro nessa janela de transferência. Por quê? O Flamengo, que antes não queria tentar a contratação do Wendel por entender que poderia atrapalhar na negociação com o Claudinho. E não teve uma negociação com o Wendel que não foi tão bacana? Então, foi no ano passado.
Exatamente isso que aconteceu no passado. O Flamengo estava muito próximo de contratar, mas na ocasião o clube russo fez uma proposta de renovação de contrato absurda para ele ter uma valorização salarial absurda. Na ocasião o Wendel optou por ficar lá. Agora o Wendel, que não se apresentou ao time russo, ainda está aqui no Rio de Janeiro, já disse sim para o Flamengo, disse que quer jogar com a camisa do Flamengo, e o Flamengo, que antes não queria tentar a contratação, a pedido do técnico Jorge Sampaoli, isso tem que ficar claro, tá, Fernanda Maia? Foi o Sampaoli que pediu a contratação desse jogador para a vaga do Vidal. Ele entende que é um jogador importante e que iria suprir essa ausência do Vidal, que foi para o Atlético Paranaense. O Flamengo já conversou com o empresário, tem o ok do empresário, e o empresário vai viajar para a Rússia para conversar pessoalmente com o Zenit para tentar fechar a contratação por empréstimo. O Flamengo não faria investimento, entendeu? Bom nome para o Flamengo hoje, para essa vaga do Vidal? Bom nome, excelente nome, jogador com experiência europeia, que já jogou aqui no Rio de Janeiro, no próprio Fluminense. É um cara que a todo momento se mostra à disposição para poder vestir a camisa do Flamengo. Chega para uma posição que eu não sei se está tão carente assim no Flamengo. Tem o Thiago Maia, tem o próprio Alan, tem o Vitor Hugo que está crescendo, que joga nessa posição também. Tem o Igor Jesus, que o Vene sempre destaca aqui no programa. Eu não sei se isso tira o espaço do Igor, por exemplo, porque eu acho que é um cara que poderia crescer no Flamengo. Mas aí a gente tem que pensar com a cabeça de quem está lá no dia a dia e que entende suas demandas. Quem está pedindo é o treinador? Então não tem muito o que eu comentar aqui. É um bom jogador e o treinador está pedindo. Então o Flamengo tem que buscar. Ô, Vene, muito se fala dos nomes que vêm, né? Mas e os que vão? Será que nessa janela o Flamengo vai perder muitos nomes? Se eu tivesse que apostar, a próxima venda é do Matheus França. Inclusive tem negociação em andamento com o Crystal Palace, clube do John Textor, que é apaixonado pelo futebol do Matheus França. Negociação em andamento. A primeira proposta que o John Textor e o Crystal Palace fizeram ao Flamengo não agradaram aos números, sobretudo números relacionados à bonificação. Era algo muito absurdo assim. Para o Flamengo ganhar o dinheiro, o jogador teria que jogar muita bola no Crystal Palace. É porque o John não joga para perder, né? Não, claro que não. E nem o Flamengo. É uma negociação extremamente difícil. Porque o Flamengo está nessa assim, ó, eu não preciso de dinheiro. Perfeito. Vocês querem contratar o jogador? Beleza, a gente aceita isso aqui. E aí é uma negociação. Está em andamento, mas se eu tivesse que apostar quem vai sair nessa janela, seria o Matheus França, até porque eu acho que, por estratégia, o Flamengo vai pegar o dinheiro da venda do Matheus França ou de algum outro jogador para tentar a contratação do Claudinho, por exemplo, que é um investimento muito alto. Já vieram 3 nessa janela, né? Rossi, Luiz Araújo e Alan. 3 nomes. Esses 3 nomes. E a gente acredita que venha mais, porque pode até não ser um movimento do Flamengo, mas há um movimento do Sampaoli, que quando ele chegou para ser treinador, você disse nesse programa, o Sampaoli é um cara que vem e pede peças. Ele vem e exige reforço. Ele não é um cara que não, então tudo bem, não vai contratar, então tá tudo certo. Ele pede. Pede muito, Fernanda. Sempre foi assim durante toda a carreira dele, todos os times que ele passou, ele pediu reforço e reforço grande, reforço que vem para vestir a camisa e jogar. E o movimento em relação ao Claudinho eu acho muito interessante, principalmente se essa concretização acontecer da venda do Matheus França, que é uma joia, o Flamengo vai ter dinheiro em caixa e é o que eu falo e já falei aqui sobre o Botafogo, que o Botafogo também vai começar a trabalhar dessa forma. O Atlético Paranaense, por exemplo, é um time que trabalha muito assim e o Flamengo faz isso muito bem. Você vende uma joia que talvez não vá se desenvolver aqui da forma como se esperava. Por quê? Porque o time tem muitos craques e o espaço fica pequeno. Você consegue dinheiro em caixa para reverter esse dinheiro em compra de um jogador pronto. O que o jogador pronto te entrega? Resultado imediato e título, que é o que o Flamengo hoje tem condição de disputar. Então você vender o Matheus, em hipótese, e trazer o Claudinho é um baita de um movimento. E tem um outro ponto na estratégia do Flamengo, que o Flamengo faz isso muito bem, na minha opinião. Por exemplo, vende uma joia como essa, o Matheus França para o futebol inglês. Só que o Flamengo vende e mantém um percentual dele pelo menos de uma venda futura. Sim, ou seja, futuramente, se ele render nesse respectivo clube e for vendido, o Flamengo também ganha lá na frente. Isso aconteceu com o Jean Lucas, por exemplo. O Flamengo ganhou em 3 negociações dele lá na Europa, porque tinha o direito a percentual. Fez isso com o Lázaro. Daqui a pouco o Lázaro vai ser vendido porque está se destacando no futebol espanhol e o Flamengo vai ganhar dinheiro. Isso é uma estratégia e eu acho até que todos os clubes deveriam adotar essa estratégia, porque você ganha agora e ganha futuramente também. O Lázaro é um baita exemplo. Ele acabou de sair do Flamengo por menos de 10 milhões de euros, mas numa negociação que gerou dinheiro para o Flamengo. Quanto é que o Flamengo pagou no Luiz Araújo? 9 milhões de euros. Muito parecido com o valor do Lázaro. E o Flamengo ainda tem 30%, se eu não me engano, do Lázaro. 30% é muita coisa. É muita coisa. Qualquer possível negociação. Aí você vendeu o de 19 e trouxe um de 26, teoricamente pronto para jogar. Por exemplo, o Flamengo estava ganhando dinheiro até agora com o Pablo Mari. Pablo Mari, a gente está falando de um jogador que saiu do Flamengo em 2019, 2020. 2020, né? E o Flamengo ganhou até 2023 dinheiro com ele.
Então, assim, é uma estratégia que na hora, naquele momento, o torcedor não entende, mas futuramente começa a brincar. Ah, da onde vem o Vai dinheiro do trocar? Flamengo? Vou. É isso. É rápido, é só pra falar assim, dinheiro, Fernanda, no futebol é crucial. Se você não sabe fazer dinheiro e utilizar o dinheiro que você tem, todas as decisões erradas, elas vão por água abaixo e elas afetam no campo. A gente tem outras informações que eu vou passar aqui pra vocês sobre Claudinho e sobre o Wendel, né? Apurando em conjunto aí com o Papa, né? Uma fonte ligada à diretoria do Flamengo revelou que, de fato, né? Se o Zenit facilitar um negócio, o Veni informou aí que o empresário vai viajar pra Rússia, o negócio pode sair. Mas pode ser também que, de fato, né, a informação do Mauro César se confirme, essa pessoa também falou sobre isso, que é justamente atrapalhar o Palmeiras. O jogador, pelo jogador, ele já deu ok pro Flamengo, já deu sim pro Flamengo. Ele quer muito vestir a camisa do Flamengo nessa janela de transferências, tá? Mas tem essa questão aí. Só vem se for por empréstimo, tá? O Flamengo não vai fazer dois investiments, vai contratar o Claudinho e vai contratar o Wendel, né? Tem essa situação aí a ser sanada, tá? A gente atualiza vocês mais tarde com novas informações. Você que tá aí, meu querido, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o seu like. Tamo juntão, saudações rubro-negras.